seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Júlio César e hoje estamos iniciando uma sequência de aulas para falar sobre as fórmulas de soma e de diferença de dois arcos, tanto para o seno quanto para o cosseno. E também para a tangente. Não podemos esquecer da tangente. Né? Claro que não dá para falar sobre tudo isso daqui numa aula só, com tanto rigor, com tanto detalhe quanto costumamos fazer aqui no nosso canal. Então, já que não dá para falar sobre tudo, vamos fazer um exercício. Né? Primeira aulinha, vamos começar de uma maneira mais tranquila. Nas próximas, aí sim o bicho pega, nós vamos tentar demonstrar isso daqui para que você veja de onde é que vem essas fórmulas tão bonitinhas, de onde elas vêm, onde elas vivem, o que comem, esse tipo de coisa. Vamos lá, para começar, além das fórmulas, nós vamos precisar de alguns valores que você já está bem habituado. Seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Você já deve ter percebido que essas fórmulas aqui estão incompletas, tá? O que está faltando? Tá faltando alguns sinaizinhos aqui pelo meio. Vamos lá, ó. Se você já está estudando essa matéria, você deve ter olhado o quadro e pensado assim, ué, mas e os sinais do meio? Eu deixei assim para que a gente pudesse fazer junto. Ó, seno de A mais B. Aqui é um sinal de mais. Opa, ficou meio feinho. Vamos melhorar aqui, ó. Aqui é um sinal de mais. Seno de A menos B. Aqui é um sinal de menos. Opa, legal. Então aqui, cosseno de A mais B, um sinal de mais. Não. Aí troca. Aqui é menos. E o cosseno de A menos B é mais. Olha que doideira. Ah, professor, mas por que é assim? Só tem um jeito de te dizer por que é assim. Demonstrando as fórmulas nas próximas aulas, tá? A tangente de A mais B. Quando aqui é mais, aqui também é mais. Só que aparece um 1. O número 1 é a única fórmula que tem número. 1. E aqui vem um menos. Que loucura. Aqui também, ó, tem um 1 aqui embaixo. Mas veja bem. Mais, menos. Menos, mais, tá? Então, para que a aula não fique só no exercício, a gente começa com um pouquinho de teoria, assim. Agora vamos lá. O nosso objetivo vai ser calcular o seno de 105 graus. 105 não é um arco notável, então não é comum que se saiba quanto que vale o seno dele, o cosseno, a tangente. Mas pelas fórmulas de soma ou diferença, dá para chegar até ele, tá? Por exemplo, 105 graus é o mesmo que 60 graus mais 45 graus. Então, aplicando aqui, ó, o seno de 105 graus, eu posso reescrever assim. E como é uma soma, poderia ser 45 antes, tá? 45 mais 60, tanto faz, porque é uma soma, né? Agora, olha só, seno de 60 mais 45. Vamos tentar aplicar usando uma dessas fórmulas aqui, ó. Qual que você acha que deve ser aplicada? Se nós estamos falando de seno, eu acho que tem que ser uma dessas duas, né? Não faz muito sentido pensar em cosseno ou tangente. E se é o seno da soma, deve ser a primeira fórmula. É fácil de identificar. E a primeira formulinha me diz que seno de A mais B é igual ao seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Tenta identificar esse A e B como primeiro e segundo valores, tá? Seno do primeiro, porque A é o primeiro, segue a ordem alfabética. Primeiro, segundo. Seno do primeiro, cosseno do segundo. Seno do segundo, cosseno do primeiro. Pensando assim, vai ficar mais fácil. Olha só. Aqui, se você me permite, deixa eu só dar uma diminuída para poder caber numa linha só. Olha só, vamos ver como que vai ficar. Nós teremos o seno de 60 graus mais 45 graus. Qual que é o combinado mesmo? O primeiro é o Azinho, o segundo é o Bzinho. Então nós teremos seno A cosseno B, seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Seno de 60 graus vezes o cosseno de 45 graus. Mais seno B, cosseno A. Seno do segundo
cosseno do primeiro. Seno de 45 graus, cosseno de 60 graus. Olha que coisa curiosa, é só inverter. No primeiro momento o seno é de 60 e o cosseno é de 45, depois inverte. Seno de 45, cosseno de 60. Facinho, né? Não é difícil. E aí você vem para essa parte aqui, ó. Seno de 60 graus mais 45 é igual a seno de 60, olha a tabelinha. Seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45. Seno 45. Raiz de 2 sobre 2 também. Mas ó, fica esperto, hein? O seno e o cosseno são sempre iguais? Claro que não. Olha aqui, ó. É só no caso do 45, tá? Só no caso do 45. E claro, estamos falando de uma volta apenas no ciclo. Se você estuda o ciclo trigonométrico com mais de uma volta, aí tem outras coisas aí que vão bater no mesmo lugar do 45. Se você não entendeu, esquece, depois você vai entender. Ó, raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60, meio. Que por sinal é o seno de 30, né? Igualzinho. Ó. Ângulos complementares. É bom lembrar. Então deu aqui, ó, meio. Aí, seno de 60 graus mais 45 graus. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Eu posso multiplicar. Se eu tenho duas raízes de mesmo índice, eu multiplico os radicandos. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 3 vezes 2. Raiz de 6. Lembrando que multiplicação de frações é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E 2 vezes 2 vai dar 4. Mais raiz de 2 multiplicado por 1, a própria raiz de 2. Tá? Tá legal? Ah, mas um detalhe. Vale observar que... Por que deu só raiz de 2? Porque eu multipliquei os radicandos 2 e 1? Não, até porque aqui nem tem raiz. O 1 não é radicando. Nós estamos multiplicando esse número irracional pelo número 1. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Tá legal? Então, fica esperto. 2 multiplicado por 2, isso aqui vai dar 4. E aí, para fechar, se você me permite, aqui eu vou escrever desta forma, voltando ao que era no começo. Olha lá, seno de 105 graus é igual a, para ficar bonitinho, uma barra de fração bem bonitinha, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Nossa, mas que resposta feia. Tudo bem, acontece, é a vida. Né? É a vida. E aí, ó, nós temos que o seno de 105 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Se você quiser ter uma noção melhor de quanto isso vale, você pode aproximar essas raízes. Tá? Elas não são exatas, você pode fazer uma boa aproximação da raiz de 2, a raiz de 6, somar tudo e dividir por 4. Tá legal? Tá aqui a nossa resposta. Se nós fôssemos calcular o cosseno de 105 graus, eu acho que você já entendeu a jogada. Para o cosseno de 105, nós podemos montar os 105 graus como 60 mais 45. Falando de cosseno, seria o cosseno da soma. Cosseno de 60 mais 45. Cosseno da soma de dois arcos. Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos, atenção, tá? Menos seno do primeiro vezes o seno do segundo. E aí esses valores você pega na tabela. Olha como essa matéria é tranquila. É facinho aqui. Pega pela tabela. Aqui, ó. Atenção, que é o menos, faz as continhas, bonitinho, chegou. E se fosse a tangente? Tangente de 105 graus. Mesma coisa. A mais B, 60 mais 45. Tangente da soma. Tangente do primeiro mais tangente do segundo, aquela barrona de fração bem bonita, 1 menos. Aqui tem um produto, tá? Tangente do primeiro vezes tangente do segundo. Mas fazendo isso daqui, ó, é tranquilo.
Mudando um pouquinho o exemplo, e se fosse 15 graus? Vai, esse é clássico. 15 graus. Como que eu monto 15 graus? 60 menos 45. Ou 45 menos 30 também serve, mas pensa no 60 menos 45. Para o seno, eu usaria o seno da diferença, 60 menos 45. O cálculo seria muito parecido com esse daqui, ó. A diferença é que teria um sinal de menos aqui, aqui, aqui e na resposta. Olha que interessante. Então, com uma pequena observação, já dá para perceber que o seno de 15 graus, a resposta dele é quase a do seno de 105. A diferença é que vai ter um menos aqui, ó. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá bom? Então, se você quiser tirar a prova, eu aconselho, eu recomendo que você tente, eu te encorajo, tente fazer essas continhas, tá bom? Cosseno da soma para o 105, tangente da soma também para o 105, e calcula aí, ó, seno de 15 graus, cosseno de 15 graus e tangente de 15 graus, utilizando as fórmulas da diferença. Eu acho que você vai gostar, tá bom? Antes de acabar essa aula, uma coisinha interessante, um bônus que eu gostaria de comentar e eu acho que você vai gostar também. Ó, qual que é o erro comum para quem está aprendendo essa matéria? Lembra que 3 vezes 2 mais 5 é o mesmo que 3 vezes 2 mais 3 vezes 5 por conta da distributiva? Então, pois é, meu amigo. Você não pode pensar assim nessa matéria, tá? Ó, seno de A mais B é comum que a garotada pense que é seno de A mais seno de B. E isso não funciona. Aqui já está calculadinho, está correto. Eu vou refazer essa conta agora do jeito incorreto para você ver que absurdo que vai dar. Seno de A mais B. Ó, seno de 60 mais 45, porque nós vamos calcular outra vez para os 105 graus. Não vai dar isso aqui. E vai dar uma coisa muito doida. Seno de A. Seno de 60. Quanto que é mesmo? Seno 60, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de B, seno de 45, seno 45, raiz de 2 sobre 2. Tá legal, tudo bem. Agora eu te pergunto, posso juntar essas frações? Os denominadores são iguais, não precisa nem de MMC, é só manter esse 2, e aqui em cima eu somo. Raiz de 3 mais raiz de 2 dá raiz de 5? Não dá, tá? Pegadinha. Você não pode fazer isso, tá? Não tem como. Você vai no máximo escrever assim, ó, raiz de 3 mais raiz de 2. E agora é que vem a doideira. Ó, a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Vamos arredondar para 1,7, tá? Uma aproximação para 1,7. A raiz de 2, 1,41. Vamos deixar como 1,4. Tudo isso sobre 2. Não precisa nem fazer as contas efetivamente, mas olha só. Esse número é maior do que 1. Esse também é maior do que 1. Portanto, a soma será maior do que 2. Um número maior do que 2 dividido por 2, o resultado é maior do que 1. Não entendeu? Então vamos fazer as contas. 1,7 mais 1,4. 3,1. Vamos fazer aqui que eu fiquei sem espaço agora. 3,1. Quando eu dividir por 2, isso aqui vai dar, e agora ficou bagunçado mesmo, hein? Vai dar 1,55, não vai? Conclusão, o seno de 105 graus é 1,55. Mas espera aí, o seno não varia de menos 1 até mais 1? O menor valor que o seno pode ter é menos 1, e o maior valor é mais 1. Não faz sentido. Ah, mas os cálculos estão certos. Quer dizer que a sua premissa está equivocada. Você errou aqui, ó, ao supor que seno de A mais B é igual ao seno de A mais o seno de B. Ah, mas isso não existe? Existe, isso daqui existe. Mas é outra parte da matéria, é outra parte da trigonometria. Isso daqui existe, mas não é igual a isso. Eles são diferentes. E qual que é o certo, então? Tá aqui, ó. Seno de A mais B,
Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Como eu falei no começo, essa é a primeira de uma sequência para falar sobre esse assunto, sobre essa parte da trigonometria, demonstrando inclusive essas formulinhas aqui, tá bom? Deixa seu like, se você puder, se inscreva no canal. E eu acho que é isso. Um abraço, até a próxima.